Em jogo difícil lá no Morumbi, Botafogo empata em 2-2 com São Paulo, porém entra para a história do Campeonato Brasileiro. Sabe aqueles times que ficaram marcados na história dos campeonatos, como o Corinthians do Tite e o Fluminense do Diniz? Hoje já podemos dizer que existe um Botafogo de Arthur Jorge. O Botafogo é o único clube na história do Campeonato Brasileiro a marcar gols em todas as partidas no primeiro turno. Isso é um feito muito grande para uma equipe recentemente formada e um treinador recentemente chegado ao clube que consegue manter um padrão de jogo em todas as partidas dentro e fora do seu domínio. Mesmo com as dificuldades, às vezes não jogando tão bem ou não produzindo nos dois tempos o mesmo que consegue produzir em um dos tempos, o Botafogo sempre busca a vitória. Mas infelizmente o resultado pode acontecer de três tipos: vitória, derrotas e empates. E hoje o Botafogo empatou com o São Paulo. Porém, não é um resultado de todo ruim. Eu falei no vídeo anterior, mais cedo quando eu postei aqui, que hoje era um jogo difícil e que pontuar era o mais importante. São Paulo é uma boa equipe, muito bem treinada, tem ótimos jogadores, como por exemplo o Lucas. O Lucas é um jogador extra classe, fora de série, cara. Ele consegue resolver jogos sozinho e hoje ele resolveu, ou meio que resolveu pro São Paulo com esse empate, porque jogou muita bola, mas poderia inclusive ter feito a revirada por cima do Botafogo, já que o Botafogo começou a partida perdendo, inclusive com um pênalti muito do estranho, um pênalti, um lance daquele ali, um contato físico como aquele ali, acontece uns 10 todas as partidas e nunca é marcado, mas contra o Botafogo sempre tem alguma coisa estranha. Inclusive, a TV aberta e a TV a cabo nem mostrou o replay do lance. Muito estranho. Mas vamos até os fatos de que o Botafogo tem elenco suficiente para disputar as três competições que tem pela frente e vai disputar o Campeonato Brasileiro até o final. O Botafogo é uma equipe muito forte, muito bem treinada, enfrentou uma equipe difícil, fora do seu domínio, estádio lotado e mesmo assim fez um bom jogo, um jogo equilibrado, onde foi até melhor do que o São Paulo no primeiro tempo. Porém, no segundo tempo, o Botafogo parece estar muito cansado, principalmente pela sequência de jogos que o Botafogo vem tendo. Inclusive, recentemente teve um jogo que pode chamar de guerra contra o Palmeiras, um jogo de muita pressão, um jogo de muita intensidade, o que com certeza tem feito com que os jogadores estejam cansados nas partidas seguintes. Por exemplo, Marlon Freitas, que vem tendo grande sequência de jogos e jogando bem. Hoje, o Marlon Freitas não jogou tão bem, acabou sendo substituído no segundo tempo, dando lugar para o Alan, que entrou e fez a sua estreia. E por falar em grandes jogadores, é impossível não falarmos de Tiquinho Soares. Esse cara, o Tiquinho, aquele que nós já conhecemos, o matador, o inevitável artilheiro, está de volta. Tiquinho jogou muita bola, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo ele caiu junto com toda a equipe, que diminuiu o ritmo, muito cansado. Mas Tiquinho no primeiro tempo só faltou fazer chover. Jogou muita bola, passe de letra, fez um gol e uma assistência. Nos dois últimos jogos, contando esse contra o São Paulo, o Tiquinho Soares já marcou 2 gols e uma assistência. O homem está de volta e vai ajudar muito o Botafogo no decorrer das competições que tem pela frente. Igor Jesus entrou no segundo tempo, fez ali uma dupla de ataque com o Tiquinho Soares, mas ainda parece um pouco fora do ritmo do futebol brasileiro e de entrosamento também com o resto da equipe. Porém, técnica e vontade de jogar pelo Botafogo não vão lhe faltar. É um jogador que deixa tudo em campo, que tem se entregado completamente nas partidas e muito em breve fará o seu primeiro gol e tirará esse peso de cima dele e logo vai sim contribuir muito no elenco do Botafogo. Não dá nem para dizer que o Botafogo sentiu tanta ausência assim do Júnior Santos. Claro que é um jogador que faz a diferença e que faz falta, porém o Botafogo fez uma boa partida no primeiro tempo principalmente. No segundo tempo, infelizmente, foi dominado pelo São Paulo e poderia inclusive ter tomado a vitória. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Como eu falei, o empate não é fim do mundo, é um resultado ok. Obviamente que a vitória é sempre o que o Botafogo busca, mas o empate fora de casa, contra uma equipe grande, uma equipe que está brigando lá em cima, na parte de cima da tabela, é um ponto importante que vai credenciar o Botafogo à disputa do título daqui para frente. Mesmo com o empate, o Botafogo continua líder do Campeonato Brasileiro. Agora depende da finalização dos jogos do Palmeiras, né, e do Flamengo, para que a gente saiba como fica a tabela. Mas por enquanto a tabela está assim: Botafogo líder do Campeonato Brasileiro, mesmo com empate fora de casa.
É importante, eu queria fazer aqui uma menção honrosa ao Luiz Henrique. Parece que o jogador, o nosso Pantera Negra, virou a chave. Ele que vinha fazendo algumas partidas meio melancólicas alguns jogos atrás, parece que virou a chave. Já é a terceira partida seguida que ele vem jogando muita bola mesmo, driblou, foi pro 1 contra 1. Acho que o Arthur Jorge encontrou a melhor posição, a melhor forma de jogar do jogador, e também eu acho que ele ficou um jogo fora e acabou descansando e voltando com mais gás e mais dinamismo para poder colocar na sua partida. E tem jogado muito, ajudado muito o Botafogo. Foi por pouco não ter feito um gol hoje, mas é um jogador importante e vamos torcer para que ele consiga manter essa sequência de bons jogos, porque o Botafogo vai precisar. O Botafogo tem jogos pela frente importantes, muito difíceis, como por exemplo Palmeiras pela Libertadores e Bahia pela Copa do Brasil. Bom, Botafogo mais líder do que nunca, continua na liderança, mantém ali o seu saldo da liderança. Bom, e se você chegou até aqui, eu quero também agora me apresentar. Eu sou o Marcos Josi e esse aqui é o Botafogo em Foco. É o meu canal, mas ele também pode ser um pouquinho seu. Basta você se inscrever, ativar as notificações para ficar por dentro de todas as informações do dia a dia do Botafogo. Segue o líder e segue também o Botafogo em Foco.